bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e no vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo dessa bolsa. Ela é redonda e ela é super fácil de fazer, vai pouquíssimo material e o legal é que você pode utilizar os restinhos de fio que você tem na sua casa e fazer ela bem colorida para dar as boas-vindas ao verão que já chegou. Já quero aproveitar e pedir para que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você ainda não me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. Vai lá e aproveita e segue o perfil. Todo dia tem dicas e muitas novidades pra vocês. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar duas cores de fio. Eu tenho aqui o pink e o verde. Esse daqui é um fio de malha premium, ele é da Fios Kiki e ele tem 33 milímetros. A gente vai precisar de bem pouca quantidade para fazer essa bolsa. E o legal é que você pode também estar aproveitando as sobrinhas de fio aí na sua casa para poder fazer uma mistura bem bacana para fazer essa bolsa redonda. E eu vou também utilizar uma agulha número 7. Vou iniciar fazendo o meu círculo mágico, laço meu fio entre meus dedos, pego minha agulha, introduzo por debaixo dessa minha primeira laçada, busco essa segunda, trago aqui pra frente e fecho fazendo o meu primeiro ponto baixo. Aqui dentro desse círculo mágico, a gente vai trabalhar 8 pontos. Lembrando que esse primeiro pontinho aqui já conta como 1. Então, agora eu vou fazer mais 7 para totalizar os 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui os meus 8 pontos, eu vou puxar a pontinha do meu círculo mágico, mas eu não vou fechar ele por completo, eu vou deixar uma abertura aqui no meio, então eu não vou fechar todo o meu círculo. Feito isso, eu vou esticar a minha laçada, vou introduzir a minha agulha de trás para frente na primeira correntinha que se formou do meu primeiro ponto baixo. Então, venho com a agulha de trás para frente, levo essa laçada pro gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Ajusto, vou diminuir um pouquinho aqui essa laçada para que ela fique do mesmo tamanho das outras correntinhas. Vou introduzir a minha agulha por debaixo dessa laçada que eu acabei de levar. Coloco no gancho da minha agulha essa laçada. Pego o fio que tá vindo lá do rolo e vou trazer aqui pra frente, fazendo um ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo da minha carreira, agora nós vamos começar a trabalhar pontos alongados. E nós vamos começar a intercalar, vai ser um ponto baixo, um alongado, um baixo e um alongado. Então, para cada correntinha que a gente fizer um ponto baixo, a gente vai colocar também um alongado. Como aqui eu já tenho o meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer o meu alongado, vou introduzir a minha agulha bem aqui no centro do meu círculo mágico, vou pescar o fio que tá vindo lá do rolo, dei altura, alongo bem esse ponto e fecho ele, ficando dessa forma. Aqui a gente precisa ter bastante cuidado, porque quando a gente faz o nosso ponto alongado, ele esconde essa correntinha aqui que a gente vai utilizar para fazer os pontos baixos. Então, a gente sempre tem que afastar para poder visualizar onde está a nossa correntinha, para não pular ela. Venho aqui na minha correntinha, faço um ponto baixo, introduzo a agulha no centro do círculo, faço um ponto alongado, venho na minha próxima correntinha, faço um ponto baixo, volto no centro aqui do círculo, faço um ponto alongado. Olha, afastei aqui mais pro lado, porque ele tava já querendo esconder a minha correntinha. Venho aqui nela, faço um ponto baixo, venho lá no centro do meu círculo, dei altura e faço um alongado. E assim eu vou fazendo até chegar aqui no final, uma correntinha, um ponto alongado. Uma correntinha, um ponto alongado.
Cheguei aqui no final da minha carreira e aqui eu tenho que ter um total de 8 pontos alongados também. Vou esticar a minha laçada, eu vou cortar o meu fio para fazer o meu fechamento de carreira para colocar a minha próxima cor. Eu corto aqui o meu fio, vou puxar ele todo aqui para frente, venho com a minha agulha de trás para frente aqui na minha primeira correntinha, levo esse fio aqui para trás, ajusto, modela sempre o teu trabalho para que ele ganhe formato, viro, introduzo a minha agulha de trás para frente, para que ela saia bem aqui no centro dessa correntinha onde tá saindo a minha laçada, busco novamente esse fio aqui para trás. Vou esconder ele, passar aqui entre os pontos, e eu gosto de fazer esse acabamento para poder partir para outra cor. Eu já vou também colocar um pinguinho de cola, eu utilizo a Tec Bond, então já vou aplicar uma gotinha de cola, porque dessa forma o acabamento já fica todo pronto e eu não preciso estar fazendo depois. Segura um pouquinho e já corta o excesso de fio. Essa cola ela é muito boa, ela fica super firme. O mesmo eu faço com essa outra pontinha. Fiz aqui todos os meus acabamentos e se por acaso aqui no meio o seu círculo ficou um pouquinho aberto, é só puxar o fiozinho do círculo mágico para que ele fique bem fechadinho e fazer os acabamentos depois. Aqui eu gosto de fazer dessa forma o meu fechamento de carreira, o meu acabamento, para mim colocar uma outra cor. Mas se você preferir dar continuidade sem cortar o fio, sem colar ele também aqui atrás, só levando a laçada aqui para trás e puxando outra cor, não tem problema. Aqui você pode fazer da maneira que você prefere. Essa é a forma que eu gosto, porque eu acho que fica bem discreto e eu já tô acostumada a trabalhar desse modo. Vou utilizar agora a cor rosa e aqui eu vou introduzir a minha agulha em qualquer uma dessas minhas correntinhas. Pego o fio rosa, vou trazer ele aqui pra frente, deixo aqui uma laçadinha, uma sobrinha e faço um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, eu vou laçar o fio na minha agulha, vou voltar aqui ó, no mesmo espaço onde eu fiz o meu ponto baixo. Laço o fio que tá vindo lá do rolo, dei altura. Laço novamente o fio, volto no mesmo lugar, dei altura, laço o fio que tá vindo lá do rolo e eu vou tirar tudo de uma só vez. Feito isso, eu fecho fazendo uma correntinha. E aqui eu já tenho o meu primeiro ponto puff. Esse ponto puff, eu vou fazer ele por toda a volta aqui do meu trabalho, fazendo apenas 2 laçadas. Ou seja, eu vou laçar o fio na minha agulha, venho aqui por debaixo da minha correntinha, pego o fio que tá vindo lá do novelo, dei altura, deixo ele bem alongado. Laço novamente o fio na agulha, introduzo no mesmo espaço, busco o fio que tá vindo lá do rolo, dei altura. Dei 2 laçadas, laço mais uma vez para tirar tudo de uma só vez aqui. Fechei o meu ponto, faço uma correntinha. Venho pro meu próximo, laço o fio na agulha, introduzo a minha agulha por debaixo da minha correntinha, dei altura, laço o fio na agulha, volto aqui por debaixo da minha correntinha, pego o fio que tá vindo lá do rolo, dei altura, fiz 2 vezes essa laçada, pego o fio que tá vindo lá do rolo e eu vou tirar tudo de uma só vez, para fechar o meu ponto. Fechei o ponto, faço uma correntinha. E esse mesmo processo eu vou repetir por toda a volta do meu trabalho. Lembrando que eu estou trabalhando pegando apenas 2 laçadas, fazendo 2 laçadas. Tô chegando aqui no final da minha carreira, vou fazer o meu último ponto. Vou fechar ele, tirei tudo e agora eu não vou fazer aquela correntinha. Eu vou esticar essa minha laçada, vou vir com a minha agulha aqui, pegando nessa minha primeira correntinha que eu fiz do meu primeiro ponto. E levo essa laçada pro gancho da minha agulha. Levei tudo aqui pra trás. Ajusto e olha só que lindo que já tá ficando, olha o efeito que dá essa mistura de pontos. Fica muito lindo.
Vou introduzir a minha agulha por debaixo dessa laçada que eu acabei de levar aqui pra trás. Coloco no gancho da minha agulha essa laçada, vou ajustar ela, busco o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer aqui pra frente e vou fazer um ponto baixo. E agora, para cada correntinha, para cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo simples. Venho aqui na minha próxima correntinha, introduzo a minha agulha por debaixo dela, pego o fio que tá vindo lá do rolo, trouxe aqui pra frente e fecho fazendo ponto baixo. Venho aqui por debaixo da minha correntinha, pego o fio que tá vindo lá do rolo, trago pra frente e fecho fazendo ponto baixo. Esse mesmo processo eu vou fazer por toda a volta dessa minha base redonda. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou esticar a minha laçada, vou introduzir a minha agulha nessa minha primeira correntinha que se formou do meu primeiro ponto baixo, levo a laçada pro gancho da minha agulha e vou trazer ela tudo aqui para trás. Ajusto para que ela fique menor, fique do mesmo tamanho das minhas outras correntinhas, vou introduzir a minha agulha de cima para baixo, pegando apenas uma das alcinhas dessa minha laçada. A minha agulha vai sair bem aqui no meio. Eu vou dar uma leve girada na minha agulha e ela vai pegar a alcinha de trás. Coloco no gancho da minha agulha essa laçada, ajusto mais uma vez, pego o fio que tá vindo lá do rolo e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Feito isso, antes de continuar dando sequência para minha peça, eu vou contar 8 pontos aqui em cima, minhas 8 correntinhas, e vou colocar um marcador. Então, eu venho aqui, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na 8ª correntinha, eu vou colocar um marcador. Vou utilizar um pedacinho de fio de malha para ficar bem visível. Essa parte aqui que eu contei, os 8 pontos, vai ser aonde vai ficar aberta a nossa bolsa. Então, aqui eu não vou mais fazer nenhum ponto nela, porque é a nossa abertura. Vou seguir agora dando continuidade, fazendo pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás da minha correntinha e essa laçada que se formou atrás de cada ponto, para ficar esse detalhe aqui na frente. Introduzi a minha agulha pegando apenas a alcinha de trás da minha correntinha, a laçada que se forma atrás de cada ponto, pego o fio que vem lá do rolo e faço ponto baixo. Venho na minha próxima correntinha, pegando apenas a alcinha de trás e a laçada que se forma atrás de cada ponto e faço ponto baixo. Vou fazendo essa mesma sequência de pontos, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha, até chegar aqui no meu marcador. Cheguei aqui no meu último ponto, antes de chegar no meu marcador, aqui eu já posso tirar ele. E agora eu vou voltar contornando com pontos baixíssimos até chegar aqui do meu outro lado. Vou introduzir a minha agulha aqui nesse meu próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu vou contornando com pontos baixíssimos até chegar aqui do meu outro lado. Fiz aqui o meu último ponto baixíssimo e agora eu vou seguir dando continuidade, fazendo mais uma carreira de pontos baixos centrados. O ponto baixo centrado é aquele que a gente introduz a agulha bem no centro do ponto, ela fica bem aqui no meio, eu pego o fio que vem lá do rolo, dei altura e finalizo o meu ponto. E aqui desse lado eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Eu vou seguir contornando com os meus pontos baixos centrados até chegar aqui desse meu outro lado. Então, aqui onde eu iniciei essa minha carreira com esse detalhe, vai ser onde eu vou finalizar fazendo o ponto baixo centrado. Aqui nessa parte de cima, a gente precisa lembrar que nós não vamos trabalhar nenhum ponto, porque ela é a abertura da nossa bolsa. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e quando chegar ali no final, eu volto com vocês para mostrar como é que ficou. Cheguei aqui no meu último ponto da minha carreira e aqui vocês podem observar o seguinte: esse pontinho aqui que eu iniciei a minha carreira com esse detalhe, ele precisa ficar sozinho.
para ficar igual esse meu outro lado. Aqui desse lado também vocês podem visualizar que aqui, onde eu inicio a minha carreira, o meu ponto tá sozinho e eu já venho pro outro, fazendo então cada pontinho fica com 2 pontinhos em cima, né? Um em cima do outro. Então, ele fica sozinho. Esse primeiro ponto aqui com esse detalhe embaixo, ele precisa ficar sozinho. Desse lado e desse outro também. Feito isso, eu vou cortar o meu fio, vou puxar todo ele aqui pra frente e eu vou simular uma correntinha aqui em cima desse meu ponto que está sozinho. Venho com a minha agulha de trás pra frente, pego aqui o meu fio, levo ele todo aqui pra trás, volto de trás pra frente com a ajuda da minha agulha e passo aqui o meu fio pra dentro do meu trabalho. Aqui eu tô simulando a minha correntinha só pra ficar um acabamento ainda mais bonito, pra que esse acabamento ele não fique marcado. Então, dessa forma, fica bem bonito. E vai ficar igual esse outro ladinho aqui. Finalizei aqui a primeira parte da minha bolsa e como é uma bolsa redonda, eu preciso fazer 2 lados idênticos. Então, eu preciso fazer essa mesma sequência de pontos com a mesma quantidade do outro lado. Então, aqui eu preciso fazer 2 partes iguais para poder uni-las. Já fiz aqui as minhas 2 partes e agora a gente vai unir elas. E aqui na hora de unir, se você preferir contar os pontos aqui em cima para não se perder na hora da costura, pode ficar bem à vontade. Ou seja, a gente vai costurar a partir desse ponto que se formou aqui em cima desse nosso trabalhado aqui, desse nosso pontinho que ficou com esse detalhe pra frente. Então, essa primeira correntinha que eu tenho bem aqui em cima é a que eu vou começar a fazer a minha costura. Então, aqui a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui posso contar os meus 7, posso colocar o marcador aqui no início e aqui desse lado. E aqui eu vou saber que eu não posso fazer a minha costura, que a minha costura vai começar desse ponto pra frente até chegar aqui desse outro lado. Mas isso somente se você tiver dificuldade e ficar com medo de não fazer a união correta. Juntei aqui os meus 2 lados e a partir de agora eu vou começar a fazer a minha costura em ponto baixíssimo, pegando apenas uma das alcinhas da correntinha. Eu vou pegar uma alcinha de um lado e uma alcinha de outro e vou fazendo o meu acabamento em ponto baixíssimo, unindo esses 2 lados. Vou vir com a minha agulha pegando na alcinha dessa minha correntinha e na minha alcinha aqui desse outro lado. Vou pegar o meu fio que tá vindo lá do rolo, vou passar ele aqui pra dentro e vou puxar ele aqui entre essas minhas alcinhas, dessa forma aqui. Ajusto o meu fio, vou vir aqui na minha próxima correntinha, pego uma alcinha desse lado, pego uma alcinha desse meu outro lado, busco o fio que tá vindo lá do rolo e fecho, fazendo baixíssimo. Venho aqui do outro lado, pego uma alcinha da minha correntinha, uma alcinha desse meu outro lado, o fio que tá vindo lá do rolo, passo tudo aqui por dentro e fecho com baixíssimo. E essa mesma sequência em pontos baixíssimos eu vou fazendo até chegar do outro lado, onde termina os meus pontos com esse detalhe aqui desse lado. E se você quer se tornar uma especialista em crochê, quer fazer bolsas diferentes, bolsas únicas, eu te convido a conhecer o meu curso Arte em Bolsas. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e eu te espero lá. E se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Finalizei aqui toda a minha costura e olha só como ela fica super fofinha. Aqui em cima ela fica essa abertura. Aqui a gente pode colocar um botão imantado ou pode simplesmente deixar ela aberta dessa forma. Ela fica super fofa e agora é só colocar os acessórios. Eu tenho aqui uma alça na cor pink, que vai ficar bem bacana, vai ficar uma composição bem bonita. E eu vou colocar nela e volto pra mostrar pra vocês como que ficou.
Já coloquei a minha alça e eu gosto bastante desse modelo. Ela tem essas duas propostas, ela fica essa parte menor caída aqui na frente para dar um detalhe e essa parte aqui maior para usar na transversal, no ombro, enfim, da forma que você preferir. Se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem novidade por aqui. Um beijo e até a próxima!